Minhas mãos ainda tremem enquanto começo a contar essa história. Não é por fraqueza, não, é porque a lembrança daquele dia ainda me corta como um vento gelado de inverno. Foi o dia em que meu netinho, o pequeno Oliver, gritou para mim com um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. O dia em que ele chorou: "Vovó, por favor, vem depressa." E no instante em que abri aquela porta, o meu mundo inteiro mudou para sempre. Antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa: se você acredita em família, em amor de verdade e na força que a gente carrega mesmo quando os anos pesam, então fica comigo. E se você torce por mim, se quer mais histórias que te façam sentir que não está sozinho nessa vida, considera se inscrever. Que a sua casa nunca falte calor e paz. Agora, respira fundo comigo e vamos do começo. Meu nome é Margarete Elis. Tenho 72 anos, mas no fundo do peito às vezes ainda me sinto com 52, correndo pelo jardim com a minha neta Emma ou ensinando o Oliver a amarrar o cadarço. Moro numa cidadezinha pequena da Europa onde as ruas são silenciosas, os vizinhos educados e as pessoas se cumprimentam com um aceno gentil. Você acharia que nada sombrio poderia se esconder atrás de tanta calma. Mas estaria enganado. Criei minha filha Clara sozinha depois de perder meu marido. Ela cresceu forte, inteligente, linda, tudo o que uma mãe pede a Deus de joelhos. Quando ela se casou com um homem chamado Daniel, eu sussurrei uma oração de gratidão. Ele parecia doce, gentil, daquele tipo que fala baixo e nunca apressa as palavras. Mas a verdade é, tem gente que aprende a esconder tempestades em águas paradas. Clara e Daniel tiveram 2 filhos, o Oliver, que agora tem 9 anos, e a irmã mais velha, Emma, que acabou de fazer 12. Eram as crianças mais doces do mundo. Todo verão passavam temporadas comigo, correndo pelo meu jardim, comendo maçã direto do pé, rindo até o sol se esconder atrás das colinas. Mas no último ano, algo começou a mudar. As crianças foram ficando mais quietas. Os sorrisos mais finos. E toda vez que eu perguntava se estava tudo bem, eles se olhavam antes de responder, como se tivessem medo de falar. Eu me convencia de que era estresse da escola. Dor de crescimento. Coisas normais. Mas o coração de avó sabe quando algo está errado. No dia em que tudo aconteceu, o dia que deu origem a essa história, eu estava sentada à mesa da cozinha tricotando um cachecol para Emma. O sol da manhã entrava pela janela, aquecendo o chão de madeira velha. Eu cantava baixinho uma cantiga de ninar que minha mãe cantava para mim. Tudo parecia em paz. Até o telefone tocar. Era o Oliver. A voz dele tremia tanto que quase deixei o celular cair. "Vovó, por favor, vem depressa." Só essas 3 palavras. Mas bateram em mim como um martelo. "O que aconteceu, meu amor?" perguntei, levantando tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Ele não respondeu à pergunta. Só repetiu, mais alto, chorando: "Vovó, por favor, vem depressa. Vem pra casa, agora. Por favor." Algo dentro de mim congelou, e depois se partiu. Não perguntei mais nada. Só peguei o casaco e saí correndo porta afora, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O caminho até a casa da Clara normalmente leva 10 minutos. Naquele dia eu fiz em 4. Ficava chamando o nome do Oliver na minha cabeça como quem reza. Por favor, meu Deus. Que as crianças estejam bem. Quando cheguei na escadinha da frente, já dava para ouvir choro lá dentro. Minhas pernas fraquejaram, mas eu me forcei a subir. Girei a maçaneta, entrei chamando pelos nomes deles. E naquele instante, quando a porta se abriu e eu vi a cena, eu entendi tudo. Mas antes de te contar o que eu vi, você precisa entender o que vinha se acumulando há meses. A Clara estava distante. Fria. Não comigo, com as crianças. O casamento dela com o Daniel estava se desfazendo em silêncio, um silêncio tão grande que nem eu, mãe dela, percebi os sinais a tempo. O Daniel tinha virado controlador, sussurrando veneno no ouvido dela, fazendo ela duvidar do próprio valor. Convenceu ela que era uma péssima mãe.
que era fraca. Que não era nada sem ele. E devagar, dolorosamente devagar, a Clara começou a acreditar. Parou de sorrir. Parou de me visitar. Mal ligava. E quando ligava, a voz parecia oca, como se tivessem raspado a vida toda de dentro dela. Eu me preocupava, claro. Tentava conversar. Mas toda vez ela desconversava, dizia que estava só cansada, sobrecarregada. Eu não insistia. Não queria invadir. E talvez esse tenha sido o meu maior erro. As crianças, enquanto isso, viam mais do que eu. Crianças sempre vê. Elas viram a mãe se quebrando, pedacinho por pedacinho. Viram o pai ficando mais frio, mais alto, mais bravo. E viram outra coisa, uma coisa que tinham medo demais para me contar. Foi esse medo que fez o Oliver ligar. Foi esse medo que fez meu netinho chorar. Mas voltando à porta, o momento que mudou tudo. Quando entrei na casa deles, o ar estava pesado, denso, quase sufocante. A Emma estava sentada no chão, abraçando os joelhos com força. Tremendo inteira. O Oliver estava de pé ao lado dela, lágrimas escorrendo pelo rostinho. E a Clara? A Clara estava encostada na parede, o rosto branco como papel, as mãos tremendo violentamente, como se tivesse acabado de ver algo insuportável. Mas antes que eu pudesse dar um passo na direção dela, antes que eu conseguisse dizer uma palavra, ouvi um som vindo do fundo da casa. Um som que gelou meu sangue. Um homem gritando. O Daniel. Ele gritava palavras que eu não conseguia entender direito, mas o tom, a raiva, aquilo me acertou como um raio. Os olhos da Emma se ergueram até os meus, arregalados, implorando. E naquele segundo eu soube que algo terrível vinha acontecendo atrás daquela porta fechada há tempo demais. Dei um passo à frente. Depois outro. Meu coração disparado. Minha mente gritando. E só conseguia pensar, o que esse homem fez com a minha filha? O que ele fez com os meus netos? Eu ainda não sabia. Mas estava prestes a descobrir. Se você achava que o pior já tinha passado, você está enganado. Porque o que aconteceu depois ainda me segue como uma sombra toda vez que fecho os olhos. E se você está chegando agora na história, fique comigo. Respire fundo. A verdade está prestes a se revelar, e ela é mais pesada do que eu jamais imaginei naquele dia. Às vezes, um único momento pode destruir uma família, ou salvá-la. Eu estava parada no corredor, paralisada por um segundo, olhando para minha filha Clara, as mãos dela tremiam, o rosto pálido, os olhos cheios de um medo tão profundo que quase não pareciam mais os olhos da minha menina. Emma agarrava Oliver, os dois tremendo. E do cômodo ao lado, a voz de Daniel explodiu como um trovão. Algo dentro de mim acordou de repente. Passei anos sendo doce, quieta, de fala mansa. Mas o coração de uma avó pode virar ferro quando a família está em perigo. Dei um passo à frente, quase sem perceber, e sussurrei. Clara, o que aconteceu? Ela não respondeu. Em vez disso, lágrimas escorreram pelo rosto dela, lentas, silenciosas. Lágrimas que pareciam presas há meses. Mãe, ela soltou, a voz falhando, eu não queria que você me visse assim. Aquela frase me cortou por dentro. Eu queria segurar o rosto dela com as duas mãos, dizer que nunca precisava se esconder de mim, nunca mesmo. Mas antes que eu pudesse falar, um estrondo alto veio da sala. Algo, talvez uma cadeira, talvez algo pior, bateu no chão. Oliver se encolheu todo. Emma choramingou, enterrando o rosto no ombro do irmão. Aquele som carregava raiva, frustração e algo perigoso por baixo. Um som que não pertence a uma casa com crianças. Eu me aproximei rápido deles, estendendo as mãos para guiar as crianças para trás de mim. Fiquem pertinho de mim, sussurrei. Não importa o que ouvirem, fiquem atrás de mim. Senti aquelas mãozinhas agarrando meu suéter, se segurando como se eu fosse a única coisa sólida no mundo deles que estava desabando. Outro grito ecoou pela casa. Dessa vez, a voz de Daniel estava mais clara.
Você acha que pode simplesmente ir embora de mim? Depois de tudo que eu fiz por você? Tudo o que ele fez. As palavras reviraram meu estômago. Clara balançou a cabeça com força, limpando as lágrimas com os dedos trêmulos. Mãe, ele ficou bravo de novo. Eu só disse que queria levar as crianças para almoçar fora. Só isso. E ele? A voz dela se partiu de vez. Coloquei a mão no ombro dela, firmando. Você não precisa falar agora. Eu estou aqui. Eles estão seguros comigo. Ela sentiu, mas os olhos dela ainda disparavam assustados para a sala, como se esperasse Daniel aparecer a qualquer segundo. Que tipo de homem faz a própria esposa, a mulher dele, ter esse olhar? Respirei fundo e caminhei até a porta da sala de onde a voz dele ainda ecoava. As crianças coladas em mim. Eu ouvia Clara sussurrando para eles que tudo ia ficar bem, mesmo sem acreditar totalmente. Quando cheguei na sala, vi ele, Daniel, de costas. Ombros tensos, punhos cerrados, e um porta-retrato quebrado no chão perto dos pés dele. Os cacos de vidro brilhavam no piso de madeira como pedacinhos de gelo. Talvez tivesse uma foto da família ali antes. Agora era só mais uma coisa destruída naquela casa. Ele virou de repente ao nos ouvir. E o olhar que lançou pro corredor, não era só raiva. Era o olhar de um homem que acreditava que podia controlar qualquer coisa, até o medo. Ah, ele disse, forçando um sorriso, a voz pingando amargura. Margarete. Não sabia que você estava de visita. Entrei de vez na sala. Eu vim porque o Oliver me ligou. O sorriso falso dele caiu na hora. Ele não tinha nenhum direito de te ligar, cuspiu. Essas palavras acenderam um fogo dentro de mim. Uma criança sempre tem direito de pedir ajuda, eu disse, a voz surpreendentemente firme para alguém cujo coração batia tão rápido. Ele riu com deboche, revirando os olhos como se eu fosse uma mosca chata. Você não entende nada, Margarete. A Clara tem. Chega, cortei, firme. Eu consigo ver exatamente o que está acontecendo aqui. Por um instante, a sala ficou em silêncio. Até Daniel pareceu não saber como reagir a um tom que eu quase nunca usava. Clara veio para o meu lado, ainda tremendo. Daniel, por favor. Para. As crianças estão com medo. Ele deu uma risada curta, gelada, que fez um arrepio subir pela minha espinha. As crianças têm medo porque você enche a cabeça delas de besteira. Você vem fazendo isso há meses. Clara se encolheu como se tivesse levado um tapa. É por isso que a Emma chora quando você levanta a voz, perguntei baixinho. É por isso que o Oliver me implorou para vir correndo hoje? É por isso que... Cala a boca, Daniel berrou, dando um passo à frente. Emma soltou um gemido. Oliver apertou meu braço tão forte que senti os dedinhos cravarem na minha pele. Eu não me mexi. Não recuei. Levantei o queixo e encarei direto nos olhos dele. E naquele momento vi algo que não tinha visto antes, não era só raiva, era medo. Medo de perder o controle. Medo de ser exposto. Daniel sempre contou com uma única coisa, o silêncio. O silêncio da Clara. O silêncio das crianças. E eu também tinha ficado em silêncio, sem nem saber da verdade. Mas acabou. Você não vai mais gritar na frente dessas crianças, eu disse devagar. E não vai chegar perto deles até a gente entender o que está acontecendo. Os olhos dele se arregalaram por um segundo. Você acha que pode tirar eles de mim? Eu acho, respondi suavemente, que você já perdeu eles no momento em que o próprio filho chorou pedindo outra pessoa para protegê-lo. Clara levou a mão à boca, mais uma lágrima escorrendo. Emma se encostou nela, tremendo. O rosto de Daniel se contorceu. Clara, manda sua mãe embora. Fala que ela não tem nada que se meter aqui. Mas Clara não olhou para ele. Ela olhou para mim. Pela primeira vez em muito tempo, ela colocou a mão sobre a minha e sussurrou. Mãe, não vai embora.
Essas 3 palavras destruíram algo bem fundo em nós duas. Daniel percebeu. E a expressão dele mudou, devagar, perigosamente. Então é assim agora, ele sibilou. Todos contra mim? Puxei as crianças mais para perto. Os corações deles batiam tão rápido que eu sentia a vibração no meu braço. Isso já não era mais uma discussão. Era um ponto de virada. Daniel deu um passo à frente. E eu percebi, se eu não agisse agora, essa família talvez nunca se recuperasse do estrago que ele já tinha feito. Respirei fundo e disse as palavras que mudariam tudo. Daniel, a gente está indo embora. Os olhos dele queimaram de fúria. Mas ele não foi o único que sentiu fogo naquele dia. Porque quando uma avó decide proteger a família, ela vira imparável. O que ele fez depois, o que ele disse depois, desencadearia uma corrente de acontecimentos que nenhum de nós poderia prever. E tudo começou com o sorriso mais frio e mais pequeno que eu já vi no rosto dele. O sorriso frio de Daniel permaneceu no rosto enquanto ele dava um passo em nossa direção, lento, calculado, como se finalmente se sentisse seguro o suficiente para mostrar quem realmente era por trás de todos aqueles tons controlados e palavras cuidadosamente escolhidas. O ar ficou pesado, denso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Clara apertou meu braço. Emma soltou um gemido baixinho. Oliver se encostou em mim, tentando se fazer ainda menor. E, no entanto, apesar do medo que tomava o ambiente, algo dentro de mim endureceu. Eu já tinha visto aquele tipo de sorriso antes, muitos anos atrás, no rosto de um vizinho que acreditava que podia destruir a própria família com silêncio e medo. Ele também achava que ninguém jamais iria enfrentá-lo. Esses homens são todos iguais, até que alguém finalmente diga, chega. A voz de Daniel veio baixa, ameaçadora. Vocês acham que podem sair dessa casa levando meus filhos? Minha família? Eu sustentei o olhar dele. Sua família tem pavor de você, Daniel. Isso não é amor. E você sabe muito bem disso. O maxilar dele se contraiu. Ele não esperava por isso. Valentões raramente esperam ser confrontados, principalmente por alguém que consideram velha, frágil, fácil de intimidar. Mas então Clara deu um passo à frente, apenas um passo, trêmulo, mas corajoso. Daniel, ela sussurrou, por favor, deixa as crianças irem com a mamãe. Só por hoje. Todos nós precisamos de um espaço. Espaço, ele repetiu, o sorriso se contorcendo. Eu dou tudo de mim para essa família, tudo. E é assim que vocês me pagam. Emma começou a chorar baixinho. Oliver escondeu o rosto no meu casaco. Aquele som, aqueles soluços trêmulos, pareceu finalmente empurrar Clara para além da linha invisível atrás da qual ela viverá presa por anos. Ela se endireitou, enxugou as lágrimas e disse algo que eu jamais imaginei ouvir daqueles lábios. Nós vamos embora, Daniel. E hoje você não vai nos impedir. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele a encarou como se tivesse levado um tapa. Você está cometendo um erro, sibilou. Se passar por aquela porta. Eu o interrompi, a voz firme. Se ela passar por aquela porta, finalmente estará em segurança. Ele deu um passo à frente, e por um instante achei que fosse agarrar Clara, ou coisa pior. Me coloquei discretamente entre ele e as crianças. E talvez, naquele segundo, ele tenha percebido que eu já não era mais a sogra calada que ele manipulava, ignorava ou intimidava. Ficamos todos paralisados assim, o ar carregado de anos de medo nunca dito. Então, alguém se moveu. Não fui eu. Não foi Clara. Nem mesmo Daniel. Foi o pequeno Oliver. Ele saiu de trás de mim, as lágrimas ainda molhando as bochechas, a vozinha tremendo, porém valente. Papai, por favor, não grita mais. A gente só quer que você pare. Não havia raiva na voz dele. Nem rebeldia. Apenas uma dor imensa. Algo mudou no ambiente, como se uma cortina tivesse caído. A expressão de Daniel vacilou. Pela primeira vez, vi algo diferente da fúria nos olhos dele.
Arrependimento? Vergonha? Ou apenas surpresa por surpresa de que até o próprio filho já não o temia, mas o lastimava? Ele recuou. Apenas um passo. Mas foi o suficiente. Segurei a mão de Clara. Leve as crianças, sussurrei. Vão para o carro. Ela assentiu, guiando Emma e Oliver com carinho até a porta. Eu a segui, mantendo Daniel no canto do olho caso ele tentasse algo. Mas ele não tentou. Ficou ali parado, respirando pesado, dividido entre a raiva e algo que não sabia como encarar. Quando chegamos ao batente, Clara se virou uma última vez, a voz suave, porém firme. Daniel, espero que você procure ajuda. Pelo seu bem. E pelo nosso. Ele não respondeu. Saímos de casa, juntas. E a cada degrau que descíamos da escada da frente, eu sentia um peso se soltando dos ombros das crianças, um peso que elas carregavam havia tempo demais. Lá fora, o céu se tingia de dourado, o sol da tarde tardia aquecendo tudo com ternura. Emma respirou fundo, como se fosse a primeira vez em meses que o ar entrava de verdade nos pulmões. Oliver enxugou o rosto e sussurrou. Vovó, obrigada. Apertei a mãozinha dele. Não, meu amor. Obrigada por você ter me chamado. Fomos para minha casa, onde as crianças logo se acomodaram na segurança conhecida da sala de estar. Clara sentou no sofá e finalmente se permitiu chorar, não aquele choro calado e escondido de sempre, mas o choro que lava feridas antigas. Eu a abracei forte, acariciando seus cabelos como fazia quando ela era pequena. Vocês estão em segurança agora, sussurrei. Vamos passar por isso. E passamos. Nas semanas seguintes, Clara falou com psicólogos, buscou ajuda jurídica e, aos poucos, foi reconstruindo a própria confiança. Daniel ligou várias vezes, mas ela não atendeu, não até ter novamente força na voz. Por fim, ele aceitou buscar ajuda profissional, fazer terapia e respeitar limites rígidos com relação às crianças. Emma agora dorme tranquila. Oliver voltou a sorrir. O riso de Clara ressurgiu, tímido no começo, depois cada vez mais luminoso. E eu? Às vezes, ao entardecer, fico no jardim vendo as crianças brincarem, ouvindo os passinhos ecoarem felicidade outra vez. Penso muito naquele dia, a porta se abrindo, as vozes trêmulas, o medo, e a coragem que finalmente rompeu tudo. Famílias não são perfeitas. As pessoas erram. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Mas eu aprendi algo naquele dia. Às vezes, a pessoa mais forte da família é a menorzinha que tem coragem de pedir socorro. E às vezes, o instante em que você decide proteger quem ama é exatamente o instante em que tudo começa a mudar. Se você ficou comigo até o final dessa história, meu muito obrigado do coração. E se quiser mais histórias que tocam a alma, que lembram da força que existe dentro de nós e que fazem companhia nas noites quietas, sinta-se à vontade para se inscrever. Que a paz encha a sua casa esta noite.